no primeiro versículo da Bíblia, onde é que está Jesus ali? Conta essa para nós. A gente aprende, se a gente começa a se aprofundar a respeito das profecias bíblicas, né, principalmente a respeito de Cristo, a gente aprende que a primeira menção a Cristo é lá em Gênesis 3, né, quando Deus começa a promulgar ali as maldições que o homem se provocou, a mulher se provocou, a serpente se provocou, né? Porque eu não vejo assim, as pessoas falam assim, Deus lançou maldição sobre o Adão, sobre a terra. Pelo contrário, foi o próprio Adão que procurou ela, né? E ele encontrou. E aí, lá, fala sobre o descendente da mulher, né? Aquele descendente é tido como a primeira fala ali a respeito de Jesus nas Escrituras, né? E um dia eu aprendi, né, a respeito disso, que na verdade não. Na verdade, no primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Deixa eu até trocar aqui, senão o Bielzinho depois vai me corrigir lá em casa. No princípio, Deus criou os céus e a terra, né, filho? O que eu falei para ele? Filho, o primeiro versículo é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele falou: não, pai, ninguém criou Deus. Eu falei: eu sei. Eu sei, meu lindo. Aí eu falei: então deixa eu me corrigir. Então. Isso. No Brincando com ele, princípio, né? Deus criou. É porque tá invertido ali, Aham, né? Só pra embelezar o versículo, mas pra ele, tadinho, né? Eu troquei pra ele não se confundir. E ali a gente já tem a primeira menção a Cristo. É claro que ela não está escancarada, senão todo mundo veria, né? Mas no original hebraico, né, são 7 palavras ali, né? Não vou falar aqui, né? Você vai ficar com vergonha, não, tô brincando. Não. Ali são 7 palavras. A primeira é Bereshit, né? Aí depois Bará, Elohim. Aí tem uma palavrinha de 2 letras ali, que é um Aleph e um Tav, né? A primeira é a última letra do hebraico ali. Ela não tem nem pronúncia direito, eles colocam um E ali para pronunciar como Et, né? Et, né? Aí vem Hashamayim Vet Haaretz, né? Que é o finalzinho. Então, essa partícula ela fica exatamente no meio das outras 6 palavras, né? E Deus nunca, o judeu, ele é muito ligado a Deus mesmo, assim, né? Muito profundamente, apesar de não conhecer o Deus que serve. É como a gente falou, né? Eles buscam, mas não conhecem a Deus. Parece que eles têm o conhecimento, mas não a respeito de Deus, né? Porque senão não já teriam encontrado Jesus, né? E ali, naquela partícula do meio, eles fizeram o quê? 7 palavras, porque 7 é o número que representa Deus, é a perfeição, né? É quando completa um ciclo, né? Então é um ciclo perfeito, por isso simboliza a perfeição. E aquele Aleph e o Tav no meio, ele está exatamente no meio de tudo, né? E aí, o Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e o Tav é a última. É como se fosse ali, no princípio criou Deus AZ, para nós seria A e o Z, os céus e a terra, né? Esse A e Z, no hebraico é Aleph Tav, e quando João vai falar com Jesus, né? Aliás, quando Jesus fala com João lá no Apocalipse, ele fala com João assim, eu sou o alfa e o ômega, né? E quando ele fala isso com João, ali está em letras gregas, alfa e ômega, porque O o Novo Novo Testamento Testamento escrito em foi grego. todo escrito em grego. A tradução verteu como alfa e ômega, mas o João era judeu, o Jesus era judeu, não tinha por que eles conversar em grego. A Então, fala de Jesus com ele era em o hebraico. que Cristo falou para João é: eu sou o Aleph e o Tav, né? Aham. Então a gente vê que aquela partículazinha ali, já no primeiro versículo, na verdade, Cristo estava falando: aquele sou eu. Eu estou no centro de tudo, Aham. inclusive do primeiro versículo, E né? na criação de No tudo. sentido de que tudo vai falar sobre mim, tudo vai, né, vai apontar para mim. Eu estou no centro, né? Eu sou o centro de tudo, né? Então, assim, no primeiro versículozinho ali, Jesus já está, né, Já está ali. cifrado, mas está ali. Um mistério que estava oculto e Desde a que, fundação do desde a mundo. fundação do mundo, desde o primeiro versículo da Bíblia, É. é incrível. As escrituras são Eu perfeitas. queria só acrescentar, falando, pastor, que o Aleph é a letra que vem, o símbolo dela, né, a forma de escrever, ela vem da cabeça do boi,
né? Ela parece uma cabeça de boi quando você vai trazendo assim para os pictográficos lá, que é a primeira forma de Mais escrever primitivas do hebraico. o hebraico, né? Ela parece. Se você colocar um do lado do outro, você percebe certa semelhança. Hoje está mais estilizado, né? Mas ainda parece. E o Tav, ele era originalmente uma cruz. Então Sim. você tem ali um boi e uma cruz, né? Isso mostra também o quê? O boi é o animal do sacrifício. Quando Salomão foi inaugurar o templo, ele ia matando um boi a cada passo ali, né? Ele ia dando um passo, matava, né? Fazia um sacrifício, ia matando bois. Então é o animal do sacrifício e a cruz, né? Aí a gente já começa a pensar, sacrifício e cruz, eu conheço essa história aí, né? Já tá ali Já também o mistério. estamos vendo Jesus mais uma vez no Aleph, no Tav ali, né? E o boi representa também o animal da força. Ele era o animal principal para puxar, para moer cereais, né? Para puxar carga. Então é o animal da força. A gente tem mais um símbolo, a força da cruz. A força que vem da cruz, né? E aí uma terceira forma de enxergar é que o boi, apesar de tanta força, ele é um servo. Um boi é um animal calmo, né? Um animal que você coloca uma carroça pendurada nele, ele não vai pular, ele vai obedecer. Então a gente tem a terceira semelhança com Cristo aí, que é o servo na cruz, né? Exato. Então a gente vê Cristo nitidamente ali no primeiro versículo, baseado, né, no Aleph no Tav ali, né? E um rapaz, eu não sei se ele criou essa frase ou ele ouviu, mas para mim é uma das frases mais chocantes assim que existe a respeito de Cristo. Ele coloca que antes que Deus dissesse haja luz, no primeiro versículo ele já deixava claro haja a cruz.